Estamos recebendo neste momento mais um convidado, um senador, que é um senador do PL, o partido de Bolsonaro, do Distrito Federal. Ele que esteve recentemente com aquele grupo de parlamentares visitando a penitenciária da Papuda para saber sobre as condições da Papuda, caso Alexandre de Moraes encaminhe Bolsonaro para lá. É o senador Isalci, que já está conosco, Isalqui, né? Desculpa, Isalqui Lucas, que já esteve... Isalci mesmo. É Isalci, eu acertei. Isalci, perdão, senador. Agradeço a sua presença aqui conosco nesta segunda-feira. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabíola. Bom dia aí, o Josias, o Walter, todos os nossos telespectadores. Bom, a gente até estava fazendo aqui, os cientistas políticos, os analistas políticos, trazendo toda essa repercussão da prisão preventiva. Acaba de ser confirmada a terceira 3-0, né? Já são 3 votos pela manutenção da prisão preventiva de Bolsonaro. Ele vai permanecer preso, segundo o Supremo Tribunal Federal. Queria saber qual será a reação dos apoiadores de Bolsonaro, o senhor, inclusive, que é do partido dele, parece que tem reunião marcada para hoje. Qual deve ser essa reação dos apoiadores do ex-presidente diante da manutenção da prisão? Bem, como ele agora passou a ser condenado, porque tem o acórdão já publicado e encerrou realmente o prazo de defesa, é o momento de aprovar, então, agora a anistia. Essa é a expectativa nossa, que a Câmara possa pautar a anistia e, evidentemente, aprovando na Câmara, nós vamos trabalhar aqui no Senado para que seja aprovado. Então, essa é a nossa expectativa e a nossa prioridade. Não vai ter manifestação. Só uma emenda aqui, Josias. Paralela a essa questão até parlamentar, né, do andamento do processo de anistia, a gente sabe que muitos dos apoiadores de Bolsonaro sempre convocavam manifestação, foram várias manifestações, né, nos últimos tempos, pedindo anistia dele, inclusive. É hora de ir para a rua ou não? Por que essa cautela? Teve até nos últimos dias, aí, nas últimas horas, essa orientação de que não fosse feito nenhum chamamento. Por que não ir às ruas? Isso vai chegar em algum momento? Pode acontecer, nós vamos reunir exatamente a bancada do PL e mais alguns aliados para a gente definir uma estratégia, mas a prioridade será, com certeza, a pressão aqui na Câmara para que seja votado na terça-feira, né, terça ou quarta-feira, já o projeto da anistia, que já foi aprovado, inclusive, a urgência. Então, espero que a gente consiga aprovar. De alguma maneira, a imagem de Bolsonaro com a tornozeleira totalmente danificada, ele confirmando que tinha feito esse estrago na tornozeleira, complicou a situação dele, na sua visão? Fragilizou ainda mais a defesa? Acho que não. Na prática, essa prisão já estava definida dia 21, não foi em função da tornozeleira. Quando aconteceu o caso da tornozeleira, o ministro Alexandre já tinha definido a prisão dele. Talvez pela coincidência do dia 22, né, de novembro, talvez para conseguir compatibilizar a data com 22. Eu acredito que tenha sido isso. Agora, senador, quando o PL tentou fazer avançar essa proposta da anistia, houve inclusive obstrução dos trabalhos na Câmara, no Senado, nem assim a coisa avançou, né? Aprovou-se uma urgência na Câmara, mas o projeto, embora tratasse de anistia do Marcelo Crivella, virou uma proposta de redução de penas sob a relatoria do Paulinho da Força, né? Não parece haver interesse do Centrão em aprovar a anistia do Bolsonaro. No máximo, uma redução de penas. Mudou o cenário, a seu juízo? A anistia agora, do dia para a noite, ganhou votos no Congresso para ser aprovada? Não, que na prática ele não estava oficialmente condenado, né? Porque o acórdão foi publicado semana passada e hoje foi o último dia de recurso e que foi decidido agora pela condenação. Então, a partir da condenação é que você tem condição de aprovar uma anistia. Você não tem como anistiar alguém que não foi condenado. Então, essa condenação veio no prazo e acho que agora é o momento de aprovar. Agora, eu insisto na pergunta, senador, se o senhor acha que hoje há votos para aprovar. E a outra coisa havia a percepção de que, ainda que passasse na Câmara, talvez não prevalecesse no Senado, que no Senado haveria maioria para rejeitar a anistia. Mudou o cenário? O senhor acha que o fato de o Bolsonaro ter sido transferido de casa para
para a Polícia Federal muda a situação? Olha, é evidente que no Senado talvez seja um pouco mais difícil, mas não é impossível. Nós estamos vivendo um momento, não é, onde outros fatores alteram realmente esse ambiente. Nós temos hoje um ambiente aí com a questão do Messias, não é, que pode influenciar também nessa votação. Mas aqui nós temos que conversar. Eu acho que o Senado, não é, a gente vai ter que conversar muito com os senadores, mas eu vejo grande chance de aprovar na Câmara e depois convencer aqui os senadores também a aprovar. Em relação ao Messias, o senhor votaria a favor dele ou não? De conduzi-lo ao Supremo? Olha, eu votaria contra, porque na prática a gente tem alguns problemas com o Messias. Primeiro, ele foi o interlocutor de uma tentativa de burlar o judiciário, que ele foi o porta-voz da Dilma para o Lula com relação àquele termo de posse. Depois tem a questão do INSS. Realmente a CONTAG, o Sindinap, a CONAFE, que são as três que mais roubaram o dinheiro dos aposentados, não foram processados pela AGU. Só depois de iniciar a CPMI é que a AGU tomou providências com relação a essas instituições, que uma delas, o vice-presidente é irmão do Lula, e a outra, o presidente é irmão do primeiro vice da Câmara, primeiro secretário do PT, Carlos Veras, e que sequer poderiam ter assinado a ACT com o Correio, com o INSS, porque na prática eles tinham parente até segundo grau e a lei proibia isso. Então, esse é outro motivo. Se defendeu um pouco com relação à questão do fato de ele ser evangélico, não é que ele poderia defender a pauta conservadora, mas eu vi agora, esse final de semana, um parecer dele favorável ao aborto depois de 22 semanas. Então, nem sei se também ele cuidaria dessas questões conservadoras, né? Então, eu vejo muita dificuldade, acho que ele não passa aqui no Senado, porque além da oposição, evidentemente que tem preferências aí para outros candidatos, como é o caso, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, que foi indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. Então, o senhor acha que não passa e vai ser muito difícil. Queria voltar na história ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso preventivamente na sede da Polícia Federal, e queria voltar em relação à história da tornozeleira ainda, senador Exalci, perdão, aí de ter errado o seu nome logo no início. É o seguinte, esse estrago na tornozeleira eletrônica foi justificado pelo próprio Bolsonaro, quando ele estava falando isso justamente lá na secretaria, quando foi recebido, de que seria por curiosidade. Depois veio a informação de que ele teria tido uma espécie de surto, né? Qual é a versão que o senhor ouviu, né? Qual é a versão oficial em relação a isso? O que aconteceu para ele destruir a tornozeleira eletrônica? O que o senhor ouviu e o que o partido está falando? Olha, pelas informações que eu vi, ele não destruiu. Na prática, houve essa tentativa, mas ela ficou normal, né? O que houve foi uma alteração numa parte da tornozeleira, que eu imagino, né, que a pessoa que está com a tornozeleira já há alguns meses, algum tempo, ela fica realmente, né, incomodada, né? E, sei lá, dizer por curiosidade e tal. Mas eu acho assim um absurdo, não é? Essa justificativa da tornozeleira. Primeiro, se você olhar a peça do Alexandre de Moraes, você vai ver que no dia 21 já estava decidida a prisão dele. Depois, quer dizer, foi antes da questão da tornozeleira. Segundo, né, ele alegar realmente que havia uma manifestação, uma proposta de movimentação. O que houve foi uma proposta de vigília, realmente. Está muito claro, o senador Flávio Bolsonaro disse que queria convocar o senhor dos exércitos, que, ó Deus, né, para oração, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo que é realmente uma posição, né, para prender realmente e colocá-lo na prisão, e coincidentemente no dia 22. Mas é muito... Alguns aliados de Bolsonaro chegaram a dizer que ele estava com uma espécie de paranoia, de que tinha uma escuta dentro da tornozeleira. O senhor chegou a ouvir isso? Já chegou a ver também Bolsonaro com algum outro tipo de paranoia em alguma situação, senador? Eu nunca vi, mas eu acho que qualquer pessoa, nas condições que ele está, poderia ter qualquer momento, porque, de fato,
não é? A situação da saúde dele é gravíssima, ele tem realmente convulsões, ele tem soluços, ele tem falta de ar constantemente. O médico, inclusive, disse que ele tem que ser atendido, dependendo da crise, em 20 minutos, que ele tem que chegar no hospital. Então, quando você vê, inclusive, informações de que ele poderia ter ido para Papuda, e nós fomos lá exatamente para ver as condições da Papuda, e a gente vê que não tem a mínima condição de dar a ele as condições humanitárias de atendimento médico. Agora, nessa decisão, o Alexandre de Moraes, na Polícia Federal, permitiu, né, um médico 24 horas, aí, né, pelo menos ameniza essa questão da justificativa do relatório que nós fizemos com relação à Papuda, porque lá realmente nós só temos lá 40, na ala dos idosos, são 40 presos para cada cela de 40 metros. Então, não há tempo, inclusive, suficiente para chegar na primeira unidade pública em São Sebastião em 20 minutos. Então, o risco é muito grande. E além do que, ele é oficial do Exército, né? Tradicionalmente, todos os militares vão para os quartéis. Está lá o Braga Neto, lá no quartel no Rio de Janeiro. O Lula ficou na Polícia Federal, então não tem nenhum sentido trabalhar a hipótese de ir para Papuda. Eu acho que seria um ato desumano, né, para uma pessoa que está com sérios problemas de saúde, né, e que a gente precisa também ter esse cuidado, porque corre-se o risco até de morrer na prisão. A situação dele é gravíssima. Acaba de sair a decisão, Josias, acaba de sair a decisão de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia acaba de votar e, segundo as informações que a gente tem aqui, ela votou seguindo o relator Alexandre de Moraes. Então, o placar fecha 4-0. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decide manter Bolsonaro na prisão preventiva diante dos últimos acontecimentos. Não é surpresa, senador, esse resultado de 4-0? Não, surpresa para ninguém. Todo mundo já sabia isso há muito tempo, né? Até mesmo antes do processo. Né? A gente viu a forma como foi feito. Eu participei da CPMI, viu? E fiz um relatório independente sobre isso. Né? Eu fico com o conceito do ministro da Defesa, Múcio, né? Porque eu sou de Brasília, estou aqui há 50 anos e sei como é que funciona a segurança pública aqui. Nós temos aqui o Batalhão da Guarda Presidencial, que são 2.000 policiais. E o Batalhão da Guarda Presidencial, o nome está dizendo, é para cuidar realmente do palácio do presidente. 2.000 policiais. O plano escudo, que é um plano que existe aqui para emergência, em 40 minutos a esplanada é totalmente ocupada pela Polícia do Exército, pelo Batalhão da Guarda Presidencial, pela Guarda Nacional. O que não faltou foi aviso, foram vários avisos, 5 dias antes, inclusive no domingo de manhã, a ABIN comunicou ao G. Dias o que iria acontecer e não tomaram nenhuma providência, sumiram com as câmeras. Então essa narrativa foi construída lá atrás. Então não é surpresa para ninguém essa decisão de hoje. Agora, senador, a confirmação agora por unanimidade na primeira turma, da decisão do Alexandre de Moraes, que trancou o Bolsonaro ali na Polícia Federal no final de semana, reforça a percepção de que o Bolsonaro, do ponto de vista criminal, é um personagem em franco estado de derretimento. Ele vai agora cuidar da sua vida, os advogados vão tentar devolvê-lo à prisão domiciliar, mas ele é um personagem submetido a essas aflições de um processo criminal que vai transitar em julgado nos próximos dias. Provavelmente o preventivo se tornará definitivo. É possível que ele fique preso lá na Polícia Federal. O que eu queria lhe perguntar é, à luz desse derretimento do Bolsonaro, não acha que é momento de o bloco conservador da política brasileira, no qual se incluem o seu partido, o PL, também os partidos do Centrão, não seria o momento de esses partidos considerarem a hipótese de lançar um nome para concorrer com o Lula em 2026, independentemente da vontade do Bolsonaro? Acha razoável que todo o conservadorismo nacional fique condicionado à vontade do Bolsonaro, que não tem interesse, ou parece não ter interesse, em antecipar a transferência do que restou do seu legado, né?
Bem, primeiro, Josias, eu discordo completamente sobre o derretimento. Bolsonaro despertou no povo brasileiro, não é, uma posição diferente, né? Como a gente assistia muitas omissão da população, da maioria, eu acho que ele despertou esse. E a posição do PL é muito clara. O candidato a presidente da República do PL é Jair Messias Bolsonaro, ou quem ele indicar. Né? Nós estamos trabalhando com afinco sobre a questão da anistia na perspectiva de ser candidato. Porque o que o sistema quer é o afastamento dele das eleições, porque sabem que hoje, se ele fosse o candidato, ele ganharia a eleição, não tenho dúvida disso. Agora, nesse ponto, né, até teve muita gente perguntando aqui, senador, as pessoas falam assim, o Bolsonaro está com problemas emocionais, ele está com depressão. Será que ele está com uma lucidez para ajudar nessa escolha de quem será o candidato da direita em 2026? Ou até mesmo ele ser o candidato? Ou até mesmo ele ser o candidato? Se ele estiver elegível, com certeza, não tem nenhuma dúvida. A gente sabe, não é, que uma decisão, uma posição pode modificar completamente o estado mental da pessoa, e acho que ele está, sim, em condições. Não é evidente que essa questão pessoal incomoda, né? Ele fica angustiado, fica realmente, né, com essa expectativa toda, mas saindo aí, por exemplo, a votação da anistia, com certeza isso recarrega essas energias em algumas horas. E ele estará pronto para ser candidato, não tenho dúvida disso. Agora, depende realmente do Congresso, depende da Câmara e depois do Senado. É isso. Não é paradoxal, senador, que os senhores considerem que ele não tem saúde para enfrentar as consequências dessa condenação, mas é salubérrimo para se candidatar à presidência da República? Não é paradoxal? Não, é questão de ambiente. É evidente que o ambiente no sistema prisional é insuportável e dificilmente ele conseguiria resistir a isso. Mas nas condições normais, ele tem se suportado muito bem com relação à saúde dele, com assistência médica, 24 horas. Não tem nenhuma dúvida que ele estará apto realmente a tomar qualquer decisão e conduzir a nação, como já fez nesses últimos 4 anos. A anistia, então, seria o remédio, vamos dizer assim, para a saúde mental dele, na sua análise? Não tenho dúvida. A anistia será um fortalecimento muito grande. E acho que a chance de aprovar na Câmara é muito grande. No Senado, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, mas também não é impossível em função do ambiente que está aqui hoje, que eu acho que é bastante favorável. Senador Isalci, muito obrigada por estar aqui. Importante ter sua voz aqui hoje no programa, conversando com o público do UOL. Até uma próxima. Opa, um abraço, obrigado. Muito obrigada.